Olá, segundo ano. A atividade de ciências de hoje é no livro Buriti Mais, páginas 90 a 95. Continuamos estudando a unidade 3, que fala sobre as plantas. Páginas 90 e 91 vem falando sobre o ciclo de vida das plantas. Ou seja, assim como todo ser vivo, as plantas nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Algumas plantas têm uma vida mais longa e outras uma vida mais curta. Então, em todos os casos, as plantinhas elas nascem de uma semente, delas surge uma pequena raiz, depois o caule ou tronco, né? E depois as folhas. Com o tempo a planta cresce, se desenvolve e depois pode surgir as flores, os frutos, as sementes e podem se reproduzir. Aqui tem o exemplo do ciclo de vida de um ipê rosa, ou seja, ele nasce de uma sementinha, vai crescendo, vai nascendo o caule, folhas, se torna uma árvore adulta, ou seja, uma árvore de 18 a 35 metros, depois ela consegue, ou seja, tem a florzinha, tem a reprodução, cria, né, as sementes, e depois de 50 anos, geralmente, ele acaba morrendo. Pode morrer antes, pode, mas a vida média de um ipê é de 50 anos. Na página 91, você vai enumerar as imagens de 1 a 4, de acordo com a fase da vida, e depois escrever o nome abaixo de cada imagem. Por exemplo, aqui tem no quadro, nasce, cresce, se reproduz e morre. Primeiro a plantinha nasce, cresce, se reproduz ou morre. Primeiro ela nasce, ok? Então você vai colocar qual das imagens que está mostrando a planta nascendo? Essa daqui. Então, 1. E aqui você coloca embaixo, aqui coloca nasce, ok? Aí você vai ver qual é a 2 e coloca cresce, a terceira que se reproduz e a quarta onde morre. Na questão 5, você vai... tem uma perguntinha aqui, se vocês continuam cuidando da horta suspensa. Nesse caso, não precisa responder porque vocês não fizeram a atividade da horta suspensa, ok? E aqui tem uma perguntinha que vocês podem responder mesmo sem ter feito a experiência, que é na questão 6. Quais foram as primeiras estruturas que surgiram das sementes que vocês plantaram? Então, vocês não plantaram as sementes, mas vocês podem observar essas aqui. Primeiro, o que aconteceu? O que surgiu primeiro? Foi o caule, ou seja, o tronco? Foi o fruto? Foi a raiz? Foi as folhas ou a flor? O que apareceu primeiro? Você vai pintar, ok? Páginas 92 e 93. Na página 92, vem um textinho falando sobre o processo de polinização feito pelas abelhas. Então, as flores, elas têm uma característica, aliás, uma substânciazinha chamada pólen. O pólen é o que é responsável pela reprodução das plantas. Então, o que acontece? Na maioria, tem outros insetos, mas a maioria das vezes são as abelhas. Elas pegam o pólen, olha como mostra aqui a imagem. Elas pegam o pólen, né, de uma flor e acabam levando para outra, porque quando elas sentam pousam em uma flor, aí o pólen gruda nela, olha como tem muito pólen nela. E aí quando ela vai para outra florzinha, acaba que leva o pólen de uma flor para outra e assim acontece a polinização. E elas visitam, né, as flores porque elas precisam do néctar, que é um líquidozinho doce, né, para elas produzirem também o mel. Então, quando ela senta na flor, o pólen gruda nela e acaba levando esse pólen grudado no corpo para outras flores, e isso acaba ajudando na reprodução das plantas, ok? Porque acontece a fecundação, ou seja, de uma florzinha com a outra, e aí dá origem ao fruto,
Dentro do fruto, a gente sabe que tem o que? As sementes. E quando as sementes são colocadas no solo, ou seja, na terra, elas podem germinar e criar uma nova planta. E assim continua o ciclo. Por isso que as abelhas são tão importantes na polinização, na reprodução das plantas. Na página, aqui tem um glossário, né, falando o que é pólen, que é um grãozinho produzido pelas flores, que é o que é responsável pela reprodução, e aqui a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas que dão origem a um novo ser. Na página 93, vocês têm aqui algumas questões de assinalar de acordo com o que vocês lerem aqui nesse texto. Não é para marcar tudo, viu, gente? Vocês vão marcar apenas aquilo que fala no texto, nesse texto aqui, sobre a polinização. Nesse texto, ele fala o que é polinização? Se sim, você marca um X, se não, você não marca. Ele fala quem faz a polinização? Se sim, você marca um X, se não, deixa em branco. Fala sobre a origem do nome polinização? O texto fala como ocorre a polinização? Quanto tempo dura a polinização? E por que ocorre a polinização? Então, aí, de todos esses quadros aqui, somente 3 informações é que aparecem nesse texto. Então, você vai marcar 3x aqui, só nas informações que aparecem no texto, falando sobre polinização, ok? Na questão 2, vocês vão organizar esse esquema com as informações do texto, as informações sobre polinização. Então, a polinização ela é feita pelas abelhas que transportam o pólen para poder permitir a reprodução das plantas, ok? Então, você vai aqui colocar, polinização, já tem aqui, é feita por quem? Você vai escrever aqui dentro. Que transportam o quê? O que eles transportam? O que elas transportam? Você vai colocar aqui. E isso permite a reprodução de quem? Das plantas, dos bichos, você vai colocar aqui também, ok? Aqui tem, ó, um gráfico parecido. Gráfico não, um esquema parecido, ó. Dispersão de sementes é feita por diversos animais que transportam sementes e que auxiliam na dispersão das plantas. Esse aqui é parecido com o de cima, né? E aí, aqui no finalzinho, ele pede para você fazer um desenho para ilustrar a dispersão das sementes. E depois criar uma legenda no seu caderno. Então, você vai desenhar algum animal, por exemplo, ou como é feita a dispersão das sementes. Dispersar, ou seja, espalhar as sementes. Como que uma semente é levada de um local a outro? Como que as sementes se espalham? Na página 94 e 95, continua falando sobre as plantas. Porém, agora falando da importância dela na nossa alimentação, para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento. Nós já vimos que as plantas, elas têm diferentes partes, como por exemplo, as raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes. Então, são várias partes das plantas que a gente já estudou anteriormente. E as plantas, gente, elas são muito importantes na nossa alimentação. Por quê? Porque elas fornecem os nutrientes para o nosso corpo funcionar bem. Então, aqui nós temos várias plantinhas que a gente costuma consumir. Alguns são caule, outros são folha, algumas são raízes, como é o caso da mandioca, e que é muito importante para a nossa alimentação. Então, você vai responder a questão 1. Por que é importante consumir plantas? Resposta pessoal. Você acha que é importante consumir plantas? Por quê? Você vai responder. Na página 95, tem aqui algumas plantas e você vai completar as frases informando qual é a parte da planta que é consumida. Então, por exemplo, aqui nós temos a cana-de-açúcar, certo? Então, nós colocaremos aqui
do caule da cana-de-açúcar pode ser produzido açúcar, não é do caule. Então, cada espaçozinho desse aqui vocês vão preenchendo a palavra caule, ou raízes, ou folhas, ou flores, ou frutos, ou sementes. Depende, no caso aqui da cana-de-açúcar é o caule, mas no caso aqui do couve-flor, é o caule também? Não. Então, você vai colocar aqui o nome certinho. Se for raiz, raiz. Se for flor, flores, né? Folhas, folhas. Então, aqui, ó, no caso, as flores, né, do couve-flor, da couve-flor são comestíveis e nutritivas. Você vai fazer a mesma coisa com a alface, com o tomate, com a batata doce e com a castanha. Ok? Na questão 3 da página 95, vocês vão preencher a tabela com o nome dos alimentos que tem aqui nessa obra de arte. Então, né, vejam que o quadro dessa obra de arte ela é feita toda com frutas, né? Então, assim, nessa imagem aqui, nessa obra de arte, você pode ver que foi várias plantas, várias partes das plantas que foram utilizadas. Então, aqui você vai preencher o alimento. A beterraba, parte da planta, raiz. Alimento, repolho, parte, folha. E aí você vai observar aqui mais, por exemplo, aqui tem cenoura. Então você vai escrever cenoura. Qual é a parte da planta? Isso aqui é o que? A raiz, não é? A cenoura não é a raiz, que é a que fica debaixo do chão. E assim você vai continuar colocando também, né? Tem cebola aqui, você vai colocar se a cebola é raiz ou é folha, enfim, para cada um, tá certo? Por hoje é só, meus amores. Um beijo, até a próxima aula.